Bom dia, pessoal. Hoje é 7 de maio de 2024. Um lindo dia de sol em Guarapuava, ventando como Guarapuava. E eu estava pensando nisso ontem, né? Como é que pode ali no Rio Grande do Sul, aquela chuvarada, inundação, e aqui um tempo sem uma nuvem, né? Como o mundo é engraçado, né? E ele parece muito grande para nós, mas se a gente olhar de cima, assim, como Deus encara, as coisas são muito pequenininhas, é só um pontinho no meio de tudo. E Ele tem o controle de todas as nossas coisas que acontecem com a gente, da nossa vida. Eu particularmente acho isso muito legal porque tira muito do peso da nossa vida, assim, das nossas escolhas e responsabilidades. Parece que nós temos que fazer o que é certo e o resto a gente não tem domínio mesmo. Mas espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a porta estreita. Sobre a porta estreita, Jesus falou lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 22. Ele falava da porta estreita e um judeu perguntou para Jesus assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus falou assim: porfiai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É interessante isso aqui, porque hoje, se vocês pensarem bem, quase todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer a Bíblia, né, a palavra de Deus. Aí a gente tem aquelas conversas, né? O Brasil, por exemplo, é um estado laico, você pode ter a religião que você quiser, inclusive não ter religião nenhuma. Bom, a grande realidade é o seguinte: será que existe livre-arbítrio para nós? Né? Porque arbítrio é a possibilidade de escolha. Né? Eu vou para lá ou vou para cá conforme eu bem entendo. Mas me parece que o arbítrio não é livre, nós só temos o arbítrio. Porque depende do que a gente escolhe, a gente tem uma consequência. Então o arbítrio não é livre, né? Porque ele tem uma consequência. Se eu passo na frente de uma loja e tem 30 tipos de Bíblia que me falaram que é a palavra de Deus, eu opto por não dar bola para aquilo, eu sou livre. Se eu opto por ser um mau pastor e ofender as pessoas e as pessoas se escandalizarem comigo, é um problema meu. Se eu opto por ir para essa religião ou para aquela, ou como eu disse há pouco, ou para nenhuma, é um problema meu. Mas eu tenho uma consequência. Né? Eu tenho uma consequência. Se eu quiser colocar a mão na chama do fogão, eu coloco, mas tem uma consequência, vai queimar. Bom, partindo disso, que nós temos essa liberdade de escolha, e essas escolhas nos trarão consequências, boas ou ruins, vamos voltar para a questão da porta estreita. Então, todos nós procuramos o evangelho de bênção, o evangelho de facilidade, pelo menos no começo. Por isso que Jesus andava fazendo milagres, né? Como que ele se apresentava? Ele se apresentava com cura, com libertação, com concessão de supressão de necessidades e tal. Vejam, ele curava uma pessoa, ele atendia de outra, ele expulsava um demônio de outra, multiplicava pães, peixes, dava de comer o povo. Então ele se apresentava assim. E assim, salvo algumas exceções, eu acho que as pessoas se achegam a Jesus para satisfazer suas necessidades. Bom, a gente é atraído por isso, né? Porque a gente está depressivo, ou porque tem uma doença, ou porque tem algum problema sério. É difícil uma pessoa que está com tudo em ordem, que está com dinheiro, com saúde, tudo bem em casa, se aproximar de Jesus. Tá? E é difícil mesmo quem está com tudo em ordem se manter na presença dele. Né? Porque nós temos esse costume. Lá no livro de Juízes, eu até vou fazer um estudo sobre isso depois. A primeira vez que eu li, me deu vontade de chorar, porque eu vi a fotografia do povo ali. Assim, quando eles se viam em liberdade e tal, folgavam e abandonavam a Deus.
Quando estavam em aperto, clamavam por ele, ele os atendia. Quando se viam em liberdade, voltavam a pecar e tal. E essa é a história da gente, né? Bom, mas então, voltando à questão da porta estreita. Se nós temos essa liberdade hoje, nós temos que meditar assim. Eu tenho que porfiar para entrar nessa porta estreita, então não é fácil. Quando você vende um evangelho de facilidades, venha que a vida está resolvida, você vai ficar rico, bonito e vai ter tudo de bom, né? Nunca vai ter nenhuma dor de cabeça. Me parece que isso não é coerente, porque os próprios discípulos sofriam muito, né? Sofriam necessidades, apanhavam, e enfim, vocês podem ler a história lá. Bom, então nós como discípulos modernos não vamos ter uma coisa muito diferente. Mas entendendo aonde que nós queremos entrar e para onde que nós queremos ir, a gente vai passar a porfiar para entrar na porta estreita. É difícil. Então, esse negócio assim de que o sujeito confessa Jesus, uma vez salvo, nunca mais deixa de ser salvo e tal, não parece que tem eco nas escrituras, né? Porque Jesus está dizendo aqui, ó, digo-vos, então, tá, eles dizem assim, temos comido e bebido na tua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas, e ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Então, o sujeito pode confessar Jesus, né? Se ele pratica iniquidade, gente, ele não é um salvo. Se ele pratica iniquidade, ele não aceitou Jesus de verdade. Então, se ele aceitou Jesus de verdade, ele luta para continuar seguindo o caminho de Jesus. Aí sim você conhece os verdadeiros discípulos, né? O cara mentia, não mente mais, ou tenta não mentir mais. Roubava, não rouba mais. Se o cara continua no mesmo caminho, se ele está praticando iniquidade, na verdade ele nunca foi salvo, né? Ele diz assim, nós comíamos e bebíamos na presença e tem ensinado na nossa rua. Então comer e beber na presença do Senhor, né? E ele ensinar nas ruas, perto da gente, não é um sinal de salvação, conforme diz aqui. A gente tem que porfiar, ou seja, lutar para cada dia estar vivendo corretamente para entrar pela porta estreita. Bom, Marco, como é que eu faço isso? Pode começar pela parte que está ao teu alcance, né? A parte que está ao teu alcance é não mentir, não lugar aos outros, devolver o troco a maior, não andar dizendo palavrão, se portar honestamente, não adulterar, enfim. Todo mundo sabe como que é o certo. E se você não sabe como é o certo, vá lá em Mateus 5, né? Dê uma lidinha nele lá que eu falo sempre, você vai ver o que é o certo, né? Se as pessoas não se comportam daquele jeito, o problema é delas. Se tentarem te ensinar diferente, não dê bola, porque não vai funcionar. Então, o que está ao nosso alcance a gente tentar fazer, nós temos que tentar fazer. O que não está ao nosso alcance, o que é forte demais para nós, aí o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece, nos ensina, né, a gente fazer. Mas o importante é que a cada dia a gente tem que tentar lutar para fazer o que é certo e porfiar para entrar na porta estreita. Essa que é a palavra que eu queria que vocês guardassem, está aqui na minha Bíblia e na sua. Porfiar, lutar. Não é fácil para mim, não é fácil para você, nunca foi fácil para ninguém, porque a gente tende a querer se desviar com o tempo, a gente tende a achar que as coisas não foram bem assim. Vou contar rapidamente uma experiência que eu tive muito tempo atrás, que era a tal da vigília no monte e ver o mato acender, as coisas acenderem, né? E eu busquei muito isso aí. Eu ia lá pro Jordão, pertinho, tem um terreno lá, fizemos muita vigília lá e vamos fazer mais ainda. Um belo dia a gente lá e começou a acender aquelas coisas lá. Acendeu o mato, acendeu o graveto, acendeu até uma lagarta que estava passando assim, estava acesa lá, coisa mais linda, né? É muito gostoso ter uma experiência sobrenatural, é legal, é bacana, não é o que faz mudar nosso coração. Mas vejam no meu caso, isso fazem lá 30 anos que aconteceu, gente, e não aconteceu mais. Foi lá uma, duas vezes que eu fui lá, uma vez aconteceu para mim, e a outra, na época, a Antonieta não estava indo junto comigo, por causa que a Gabi estava doentinha, ela ficava atendendo da Gabi, e aí um dia eu contei para ela, e ela falou, nossa, que legal e tal. Eu falei assim, então, eu vou fazer o seguinte, era carnaval, a gente estava nas vigílias, eu vou orar para Deus, eu vou trazer para você um mato aceso. E eu fui lá, a gente estava orando e acendeu tudo aquilo lá, e eu trouxe para ela um gravetinho, e trouxe
num potinho transparente. E aquilo voltou aceso comigo. E eu cheguei em casa, acordei a Antonieta e fui mostrar o negócio aceso para ela. E o negócio ficou aceso para ela ver. Depois que ela viu, aí beleza, daí um tempo apagou, né? Mas são coisas assim que acontecem e que se você pegar e não olhar isso com fé, você começa a dizer, mas será que foi isso mesmo? Será que a gente não estava com ilusão, não sei o que e tal? Não, aconteceu, eu pedi para Deus, Deus fez. Ou como que Deus faz as coisas não interessa para nós, interessa que Ele faz, né? E são essas experiências que acontecem em determinadas épocas na vida, e que a gente conversou esses dias a respeito de fazer os altares para não esquecer mais, que a gente tem que guardar no coração e daí não esquecer mais. Deus fez. Deus não ficava fazendo as coisas toda a época na vida. Ele fazia uma vez e o pessoal registrava na Bíblia e estava ali, né? Então, ele faz milagres gerais e ele faz milagres que são pessoais, que são só para mim e só para você, e que a gente tem que guardar no nosso coração. Isso é particular nosso, né? E isso nos ajuda a continuar essa luta diária, né? Eu me implico muito com o negócio da corrida e da musculação, que eu tenho que fazer por causa da minha saúde. Mas eu tenho que fazer toda semana, eu tenho que ter 3 vezes por semana musculação na academia, eu tenho que estar terça, quinta e sábado, se eu aguentar eu tenho que dar minha corridinha, e isso vai ter que ser pro resto da minha vida. O que eu já fiz não me ajuda para hoje, mas se eu parar, eu engordo de novo, eu fico sem saúde de novo e tal, então eu tenho que estar atendendo, isso vai ser pro resto da minha vida. A nossa luta pela salvação tem que ser pro resto da nossa vida. Se você estiver indo lá, você cair miseravelmente, possivelmente você vai ser o que vai ser achado em iniquidade praticando, e a porta vai fechar e você não vai conseguir entrar, né? Então, essa é a nossa luta diária, tá? Quando ele fala em porfiar, é isso aí. Vamos lutar para a gente entrar pela porta estreita, tá? Isso não quer dizer que você não pode comer comidas boas, não quer dizer que você não pode beber bebidas gostosas, não de álcool, né? Isso não quer dizer que você não possa comprar um carro legal se você ganhar o dinheiro e estiver com ele lá e não for te trazer problemas. Não quer dizer que você não pode comprar uma casa bacana se Deus te der. Não quer dizer, viu? A vida é para ser vivida, né? Com honestidade, com retidão e aproveitando as bênçãos que Deus nos der, tá? O que a gente tem que fazer é viver corretamente. A gente tem que tentar fazer as coisas direitinho e não entrar na prática da iniquidade. Porque se estiver na prática da iniquidade, aí você está se enganando e o que você fizer é um sacrifício de tolo que não tem retorno aqui. Então prestem atenção nessa palavra aqui e que Deus te dê força para você continuar lutando para entrar pela porta estreita, tá? É por aí. Deus te abençoe o teu dia.